O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Quando José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhes darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Palavra da salvação. Lá em Jerusalém, existe a cidade mais nova de Jerusalém e existe a cidade antiga. Dentro dessa cidade antiga, tem uma igreja dedicada a Santa Ana, uma igreja assim muito grande. E é interessante que todo mundo que entra nessa igreja, pelo menos os católicos, quando vão na peregrinação, ali se canta sempre uma Ave Maria, alguém canta. O grupo canta a Ave Maria, até mesmo por causa da acústica da igreja, né? Que é muito boa, fica parecendo a corte celeste cantando lá. Mas descendo um pouco, tem uma escada que a gente desce, lá tem uma cripta, e na frente, logo quando nós entramos, tem uma pintura, e lá na pintura está São Joaquim, Santa Ana e Nossa Senhora. Ela é coberta, né, enrolada num pano para simbolizar o nascimento de Nossa Senhora. Então, essa igreja, apesar de ser a igreja de Santa Ana e São Joaquim, é o local aonde Nossa Senhora nasceu. Eu fiz essa introdução para nós entendermos o dia que nós estamos comemorando hoje, né? O dia do nascimento de Nossa Senhora. Nasceu lá em Jerusalém. Fica perto do templo. Engraçado que a igreja está aqui, subindo um pouquinho, está mais para cima. Existem outras versões que dizem que Nossa Senhora poderia ter nascido lá em Nazaré, mas a que ficou mais clara foi que ela nasceu em Jerusalém, nesse lugar onde tem a igreja do nascimento dela. E por que a igreja ela comemora, né, esse dia? Por que a igreja ela sauda a Virgem Maria dizendo o seguinte: tua natividade, ó Santíssima Virgem, anunciou ao mundo inteiro grande alegria? É por causa disso. O nascimento de Nossa Senhora trouxe para o mundo uma grande alegria. Imaginemos que o pecado que Adão e Eva, infelizmente, acabaram trazendo para o mundo, trouxe uma grande tristeza. O mundo passou a jazer nas trevas. Os homens andavam claudicando de um lado para o outro, sem saber para onde ir. Mas eis que hoje, lá no céu, Jesus se dirige para Nossa Senhora e diz para ela: parabéns, minha mãe. Parabéns para você nesta data querida. Parabéns porque o Pai, a Santíssima Trindade, a qual eu pertenço, nós desde toda a eternidade, minha mãe, nós preparamos a Senhora
para que o mundo que jazia nas trevas pudesse caminhar na luz para a eternidade. E a senhora foi preparada de forma fabulosa, de forma grandiosa, para que nesse corpo virginal eu pudesse nascer. Por isso que é um dia de grande alegria. Imagina naquele corpo aonde Satanás nunca tocou. Nunca Satanás tocou. Deus prepara desde toda a eternidade. Quando ele pensa em vir ao mundo, ele já pensa na pessoa que seria. E essa pessoa foi a Santíssima Virgem. Por isso que hoje é um dia de muita alegria. Eu imagino a festa que deve estar no céu. Se nos nossos aniversários aqui, nós já comemoramos e fazemos tanta coisa, imagina lá na eternidade, relembrando hoje o nascimento da Imaculada Conceição. Aquela que sem pecado iria receber o Salvador do mundo. Por isso o mundo inteiro, o universo inteiro se alegra, porque o pecado original causou um transtorno no universo. A ordem ficou desordenada. O homem ficou desordenado. O coração do homem mudou. O homem, para amar a Deus, agora é um esforço, enquanto que no paraíso não precisava se esforçar de forma nenhuma. E agora Deus diz, é preciso mudar. É preciso que a ordem volte, a ordem no coração volte. É preciso que o céu receba um dia os meus filhos, mas como? Deus poderia ter se utilizado de outra forma. Jesus poderia ter se encarnado assim, de repente apareceu aqui, pronto. Mas Deus não queria que fosse diferente de todo ser humano, já que o Verbo se encarnou, ele ia se tornar homem, como nós. Então, Deus quis que a ordem fosse semelhante. A única diferença é que não podia vir de um homem. Era preciso que viesse de Deus. Aí imagina, né? Lá na eternidade, a Santíssima Trindade preparando tudo, né? O Pai cria a filha. O Filho diz minha mãe. E o Espírito Santo se torna esposo, porque o que aconteceu foi por obra do Espírito Santo. Então o Espírito Santo vem sobre ela e o Verbo se encarna na barriga dela. É por isso que na igreja nós usamos esse modo carinhoso de se dirigir à Santíssima Trindade, lembrando de Nossa Senhora, né? Deus o salve, Virgem, filha de Deus Pai. Deus o salve, Virgem, mãe de Deus Filho. Deus o salve, Virgem, esposa do Divino Espírito Santo. Só nós católicos entendemos isso. Infelizmente, os protestantes não entendem e não vão entender se não tiver abertura de coração. Mas foi assim que aconteceu lá na eternidade. Como é que os santos comemoram o dia da natividade, ou seja, o dia do nascimento de Nossa Senhora? Os santos celebraram esse dia com muita felicidade, muita alegria, cheios de esperança, porque naquela mulher viria o Salvador do mundo e com grande consolo seremos salvos. Por ela veio a salvação. Por ela o Salvador do mundo veio. Então eles se alegravam muito. Se os santos se alegravam dessa forma, meus irmãos, hoje é dia de festa. Hoje é dia de alegria para nós católicos. Hoje não deveria existir tristeza no nosso coração, porque toda a esperança retornou à face da terra, com o nascimento daquela que iria trazer o nosso Salvador. Santo Ildefonso, ele dizia o seguinte: hoje é o princípio do nascimento de Jesus Cristo. É o princípio. Com o nascimento de Nossa Senhora, veio o princípio. 9 meses, ou depois, né? Já de adulta, Jesus iria nascer. E ele diz, é o fim de todos os males que veio sobre a terra. E que mal que veio sobre a terra, senão o pecado
a desobediência do homem. O homem que dá as costas para Deus. O homem que não quer saber de Deus, o império de Satanás. Satanás vai mandando no coração dos homens. E com o nascimento da Virgem Maria, hoje nós nos alegramos porque é o fim de tudo isso. Porque na hora que Jesus, estando lá na cruz, de braços abertos, depois de passar por todo aquele sofrimento, ele olha para o Pai e diz: em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ali ele morre. Naquele momento, o império de Satanás acaba. A morte já não é simplesmente uma morte, passa a ser uma passagem para o céu. E o pecado é vencido. Por isso que Santo Ildefonso, ele fala assim: é o fim de todos os males que veio sobre a terra. São Bernardo de Claraval, um homem muito devoto de Nossa Senhora. E como amava Nossa Senhora, São Bernardo de Claraval. Ele dizia bem, o que ele fala é bem semelhante ao que Santo Ildefonso diz. Ele dizia que o céu começou a reconhecer-se, a reconciliar-se com a terra. O pecado de Adão e Eva causou uma separação entre Deus e o homem, entre o homem e Deus. E agora, com o nascimento de Nossa Senhora, vem a esperança do começo da reconciliação, do retorno. Que coisa maravilhosa. Não tem como um cristão não amar a Virgem Maria depois de saber dessas coisas. Amar a Jesus é ótimo, é maravilhoso e nós devemos amá-lo sim, mas nós devemos amá-lo amando a mãe dele, porque através dele veio toda essa esperança, desde toda a eternidade. A Santíssima Trindade já pensava nisso, e se realizou desde o momento em que o homem, infelizmente, como eu falo, né, de uma forma bem simples, a partir do momento que o homem pisa na bola, ele cai. Mas o Filho de Deus, era necessário que Deus viesse para nos levantar. Mas para ele nos levantar, ele precisava de uma pessoa. E essa pessoa foi a Virgem Maria. Tua natividade, ó Santíssima Virgem, anunciou ao mundo inteiro essa grande alegria, a alegria dos profetas, a alegria dos apóstolos, a alegria dos santos, a alegria dos patriarcas, a alegria dos santos, a alegria dos anjos. Os santos falam, né, que no momento em que Nossa Senhora nasceu, ela nasceu num lugar de simplicidade muito grande, né? Estava ali o pai, a mãe, né? Joaquim e Ana. Mas diz que o lugar foi povoado pela presença dos anjos ali, que vieram cantar diante do nascimento da Santíssima Virgem. Alegria no céu, alegria na terra, tristeza no inferno. O nascimento de Nossa Senhora traz isso ao mundo. Eu vou repetir: alegria no céu, alegria na terra, tristeza no inferno. Ali Satanás já começou a perceber que a obra maligna dele estava chegando ao fim. Por isso que ele não suporta a Virgem Santíssima, que graças a Deus nós, como católicos, somos orgulhosos de amá-la. Eu termino dizendo assim: que presente dá a Nossa Senhora no dia de hoje? Primeiro, o presente que nós devemos dar para ela é o desejo de ser santos. Pedir a ela essa graça. Ó Virgem Santíssima, me ajude para que eu seja santo. Para que a morte do seu filho não seja em vão para a minha vida. Que traga efeito de salvação. Que eu não caia no pecado. Que eu não ofenda a Deus de maneira nenhuma. Hoje é um dia de pedir esta graça a Nossa Senhora,
Porque nos dias de comemoração de Nossa Senhora são dias de muitas graças que Deus derrama dos céus. E as graças são essas. Graça de salvação para nós, para que nós possamos cumprir tudo aquilo que Deus tem para nós como projeto de salvação. Então hoje nós não podemos deixar desapercebido isso ao passar em frente de uma imagem de Nossa Senhora. Hoje nós devemos dizer para ela assim: parabéns pelo seu nascimento. E eu quero dizer para a senhora que quem lucrou fui eu. Fomos nós. Muito obrigado por a senhora trazer o Salvador, o meu Salvador. Aquele que eu adoro e que amo, aquele que aponta o céu para mim. Muito obrigado. E ali entregar os nossos parentes, né? Porque eu acredito que vocês querem que os seus parentes estejam lá com vocês também, né? Eu acredito. Então, hoje é dia de muita graça. Entreguemos, principalmente aqueles que estão com o coração mais endurecidos. Hoje é um dia de graça. De muita graça. Agora, qual é o presente maior que Nossa Senhora recebe? O presente dela é esse. Cada alma que se salva é um presente para a Virgem Maria. Imagina hoje quantas almas estão indo, né? Estão deixando esse mundo e estão morrendo santamente. É o presente. Ela recebe o presente que é o Salvador e, em consequência do presente que é o Salvador, ela recebe cada um de nós, cada um daqueles que nesse mundo lutou contra o pecado e se salvou. Quanta gratidão! Se eu me salvar, porque eu estou lutando para isso, eu não posso ter garantia, porque eu não sei o que pode acontecer no meu futuro, mas eu peço muito a Nossa Senhora que me ajude. Quando eu chegar no céu, a primeira coisa que eu vou fazer é chegar lá diante de Nossa Senhora e vou agradecer a ela. Muito obrigado. Muito obrigado, mãe. E aí eu vou ao encalço da Santíssima Trindade. Primeiro eu vou nela para agradecer. E espero que isso seja para cada um de nós também. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. E em pecado mortal eu não hei de morrer, que a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima, e parabéns, Nossa Senhora.